Olá, caros professores de Geografia, caras professoras de Geografia. Estou aqui para apresentar o caderno do primeiro ensino médio, o primeiro caderno. Esse caderno ele traz dois assuntos que se articulam, mas têm suas especificidades, que é a cartografia, assunto fundamental para o professor de Geografia e para os estudantes. E também vai discutir a ordem mundial a partir do ângulo da geopolítica, algo também de grande importância. Vamos começar pela cartografia com um comentário. A cartografia é um material muito familiar do professor de Geografia e familiar dos estudantes, mas isto não significa que ela seja muito bem tratada. Aliás, ela é mal tratada. E a situação é grave porque nos dias atuais, os jornais, as revistas, a televisão, todo mundo faz mapa por conta da cartografia automática, digitalizada, que hoje existe. Então, os mapas estão muito presentes na vida dos estudantes. Então, o que nós vamos propor na situação de aprendizagem número 1? Olhar esse universo de mapas e discutir um pouco a qualidade da cartografia. E a primeira sugestão que fizemos ao professor, uma sugestão pedagógica bastante interessante, é que o professor colete e peça também aos alunos que coletem, junto a revistas, junto a material de imprensa, mapas de qualquer tipo. E o professor vai promover, num trabalho em grupo, uma interpretação destes mapas, sem nenhuma orientação de tipo algum, para ver como é que os estudantes leem, interpretam, entendem estes mapas que foram escolhidos aleatoriamente, sem nenhuma preocupação com a sua qualidade. Na sequência, a situação de aprendizagem vai propor um mapa da página 16, que é um mapa muito bom, um mapa excelente, que é um mapa do tamanho e densidade das maiores cidades do mundo. O professor vai dar este mapa para o estudante examinar e fazer a mesma coisa que ele fez com os mapas escolhidos anteriormente. E também vai se registrar que tipo de interpretação os estudantes tiveram. Seguramente, provavelmente, se não houver nenhum contratempo, os estudantes vão ter uma interpretação mais segura deste mapa, porque ele tem uma linguagem mais direta, mais objetiva, menos sujeita à confusão. Bom, isso é o começo da situação de aprendizagem. O professor dirá, então, a partir desta experiência, olha, vocês estão diante de dois mapas, de um mapa de qualidade e mapas feitos aleatoriamente, por não profissionais. Esta é uma grande oportunidade e a situação de aprendizagem sugere isso e mostra caminhos, propõe caminhos de começar a analisar um mapa segundo todos os seus ingredientes. É desse modo que a situação de aprendizagem se desenvolve, fazendo algo que nós chamamos aqui de desconstruir o mapa. O que é desconstruir o mapa? Identificar todos os seus ingredientes, todos os seus componentes, explorar um a um, para que o aluno entenda que isto é uma linguagem, isto é uma representação, que isto não é cópia da realidade. E existem mapas interessantes, produtivos, atraentes, que despertam mais curiosidade sobre fenômenos ou permitem que interpretemos melhores de uma maneira mais eficiente os fenômenos do que outros. Mas um mapa não é cópia da realidade. Isso já começa a ficar nítido quando o professor mostrar ao estudante as diferentes projeções cartográficas. O mapa mundi, ele varia, antes de tudo, pela escolha diferente de projeções cartográficas que nunca são idênticas. O cartógrafo tem que transpor para um papel plano um mapa do mundo, que é um globo, que é uma superfície curva. Isto necessariamente produz deformações. E fazer uma projeção cartográfica é escolher as deformações que podemos controlar na hora de fazer uma representação cartográfica. Essa discussão não é tão complicada, não é um bicho de sete cabeças, ela está aqui mencionada principalmente para o estudante perceber que o mapa é uma construção. Ele vai manipular estas diferentes projeções cartográficas e o professor pode perguntar qual das projeções cartográficas que são diferentes entre si, qual que é a certa, qual que é a errada. O objetivo é que o estudante sinta que nenhuma é certa e nenhuma é errada, são escolhas. O mapa é feito dessa maneira.
É bom assinalar para o professor que ele vai ter acesso a essas imagens por intermédio de CDs, então o estudante vai poder manipular isso tranquilamente. A discussão prossegue discutindo, explicando o que é escala, o que são as maneiras diferentes de medir o terreno, de criar mapas, uma discussão relativamente técnica, mas volto a insistir, o objetivo não é tanto que o estudante venha controlar a questão técnica da elaboração do mapa, mas sim que ele perceba que se faz o mapa diferentemente, se obedece a diferentes técnicas, dependendo do que se quer representar, e que isto sempre mostra o caráter construído de um mapa. Um mapa não é cópia da realidade. A situação de aprendizagem se encaminha, finalmente, para o que é fundamental nos mapas contemporâneos, que é a linguagem. A linguagem é de fundamental importância, porque mapas que localizam precisamente os fenômenos, isso nós já temos. Isso não tem dificuldade. O problema é um mapa conseguir representar a dinâmica de um fenômeno geográfico complexo. E para discutir a linguagem, nós pedimos que o professor volte novamente naquele mapa da página 16, que é um mapa de tamanho e densidade de cidades, porque este mapa tem uma linguagem precisa. E ela será esse mapa será o exemplo fundamental para discutir linguagem cartográfica. Por intermédio desse mapa, vai se chegar a uma discussão sobre a gramática da linguagem gráfica. Na página 26, nós apresentamos um pequeno quadro que mostra quais são as variáveis de uma imagem. Um exemplo muito simples, e olhando esse quadro vai ficar nítido. Se eu quero representar uma cidade que tem 5 milhões de habitantes, e quero representar uma de 1 milhão de habitantes, se eu for usar um símbolo para cada uma delas, eu não vou usar o símbolo menor para representar a cidade maior. Eu vou usar o símbolo maior para representar a cidade maior. Porque isto é da natureza, inclusive, do nosso olhar. O nosso olhar vai entender que o símbolo maior representa o fenômeno maior. Nesse quadrinho da página 26, tem uma gramática que mostra como isso é desenvolvido. O estudante vai ter acesso a isso, vai pensar, vai refletir e vai, inclusive, usar em alguma medida. Na situação de aprendizagem número 2, a proposição é trabalhar algo que é quase que uma continuidade da cartografia. Hoje é um complemento da cartografia, que é o sensoriamento remoto. Isso também está muito longe de ser um bicho de 7 cabeças. Importante, e essa situação de aprendizagem vai propiciar isso através de imagens que vai fornecer e de exercícios que vai propor de interpretação de imagem de satélite, é que o estudante saiba que hoje, no mundo que vivemos, há muito mais disponibilidades de imagens de satélite para o cidadão comum. No caderno nós indicamos, inclusive, alguns sites na internet que dão acesso a qualquer estudante, a qualquer cidadão, às imagens de satélite do mundo. Eu posso ver a minha casa por intermédio dessas imagens de satélite. Isso está bem detalhado, inclusive mostrando sites em que os estudantes poderiam aprender como manipular esse tipo de coisa. Bom, o trabalho essencial é feito em cima de uma imagem de satélite do mundo, que vai ser comparada com aquele mapa da página 16 do tamanho das cidades. Uma imagem de satélites do mundo que mostra o mundo à noite. Vai ser feita uma comparação, vocês vão ver, o professor pode notar e o estudante deverá notar, por intermédio dos exercícios, que as partes mais iluminadas correspondem às partes mais urbanizadas. Há mais algum material informativo mostrando a função dos satélites. Os estudantes vão acompanhar, vão comparar os tipos de satélites que existem. Fundamentalmente, existe uma diversidade, mas existem duas formas de se apanhar imagens de satélites. Satélites que ficam estacionados e satélites que ficam em movimento. O quadro da página 33 esclarece a diferença entre esses dois tipos de satélite e, assim, essa situação introduz o aluno neste tipo de recurso fantástico que hoje está disponível. A situação de aprendizagem número 3 é troca de assunto no caderno. Nós vamos discutir agora a ordem geopolítica mundial, a chamada nova desordem mundial e o papel dos países, em especial, o papel de uma superpotência. Esse é um assunto desse caderno que vai ser trabalhado por intermédio de aulas e por intermédio de textos.
Afinal de contas, o que é a ordem política mundial, o que são as potências, isto é que vai ser discutido, e o que é a geopolítica. Então, uma frase essencial que o professor deve destacar bastante. Os países se movimentam no mundo porque interessa a eles se movimentarem, se relacionarem. Mas os países se movimentam com interesses próprios. Não há como os países se movimentarem considerando o interesse dos outros. Por isso, o mundo é um mundo que se conflita, um mundo de conflitos. Como é que se estabelece uma ordem? Se estabelece uma ordem porque alguns países podem mais do que os outros. Algo bastante interessante, creio, que existe nesse caderno e que propomos que o professor trabalhe adequadamente é a discussão da força dos países, como eles têm força geopolítica para intervir na ordem mundial. E aí vai ficar destacado como a grande e única superpotência é os Estados Unidos. Por isso o caderno vai se dedicar, por intermédio de textos, de análise de textos de discussão, a recuperar o papel dos Estados Unidos, a sua vocação geopolítica, o papel que ele desenvolve na ordem mundial. Essa situação de aprendizagem, ela é complexa, mas ao mesmo tempo ela é de fácil encaminhamento, as discussões são familiares, os quadros eles são bastante nítidos e esclarecedores. A situação de aprendizagem 4, ela é uma continuidade desta praticamente, mas aborda um aspecto bastante interessante. Conflitos no mundo há, mas estes conflitos eles mais ou menos se equilibram entre as potências. No entanto, um segmento, um conjunto grande de países, bastante expressivo, que não tem força e que fica um pouco deslocado e um pouco desprestigiado e sem força econômica, com situações difíceis nessa ordem mundial, tendem a ser países que entram muito em conflito. A situação de aprendizagem número 4 vai exatamente discutir os conflitos regionais e dá o seguinte título, os conflitos regionais dos deserdados dessa ordem mundial. Ilustrando os conflitos regionais, nós apresentamos aqui um mapa muito elucidativo, muito interessante, na página 54, que é um mapa dos refugiados de guerra. Um fenômeno muito impressionante e um sintoma dos países que entram nestes conflitos constantemente. E vocês vão ver neste mapa, que é um mapa de fluxos, que fundamentalmente a África e uma parte da Europa e uma parte da Ásia são o palco deste tipo de conflito dos deserdados da ordem. Bom, a atividade se conclui discutindo se a ordem mundial vai depender sempre da força geopolítica das superpotências, se os Estados Unidos continuarão sendo o país que controla a superpotência, ou se caminhamos para um mundo mais democrático, em que a ordem geopolítica começa a ser contestada. Há uma breve discussão disso, a apresentação de um mapa que indica algumas tendências nessa direção. É isso, professor. Tenha muito bom trabalho.